Você com certeza já ouviu falar no Outubro Rosa, uma campanha mundial de conscientização sobre a prevenção e o combate ao câncer de mama e que atualmente também engloba o enfrentamento do câncer do colo do útero. Esse movimento surgiu na década de 90, com o objetivo de alertar sobre a importância do diagnóstico precoce, do acesso à informação e dos cuidados contínuos com a saúde. No contexto da educação, quando falamos de saúde da mulher, é impossível não pensar nas docentes, nas pesquisadoras, nas mulheres que estão todos os dias nas salas de aula, nos laboratórios e nas lutas que cercam a universidade pública. Por isso, neste Outubro Rosa, a ADUFAL alerta que para o câncer de mama e o câncer do colo do útero existem prevenção e tratamento, e que o autocuidado e a detecção precoce podem salvar a sua vida. No 7º episódio do podcast Conversa Docente, o tema é Outubro Rosa, a importância da prevenção e da saúde da mulher. Neste episódio, vamos falar um pouco mais sobre o câncer de mama e o câncer do colo do útero, sinais e sintomas, recomendações, orientações e ações preventivas e destacar também a importância do diagnóstico precoce no combate dessas doenças. E quem conversa conosco hoje é Shirlene Santana, médica mastologista com área de atuação em oncologia e reconstrução mamária no Serviço de Oncologia do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes, da UFAL. Eu sou Vanessa Taide e esse é o Conversa Docente, um podcast da ADUFAL que dá voz à docência e às lutas por uma sociedade mais justa e democrática. Seja muito bem-vinda, doutora Shirlene. Muito obrigada por aceitar nosso convite para esse episódio do Conversa Docente, especialmente num mês tão importante e tão significativo para a saúde e para a vida das mulheres, né? Então, para começar essa nossa conversa, acho que não tem outra forma de iniciar, senão falando de prevenção. Nós estamos no Outubro Rosa, que é um mês totalmente dedicado à conscientização sobre o câncer de mama e o câncer do colo do útero. Em relação ao câncer do colo do útero, nós sabemos que uma das formas, né, mais comuns de prevenção são a vacina HPV, além do exame preventivo, que é muito conhecido como o Papa Nicolau, e é recomendado para as mulheres de 25 a 64 anos a cada 3 anos. No entanto, em relação ao câncer de mama, já é um pouco diferente, porque nós não temos vacinação, por exemplo, os sinais e sintomas são outros, as ações preventivas também são outras, né? Inclusive, eu tenho essa impressão de que a frequência com que a mulher visita o especialista de saúde íntima, que é o ginecologista, e também é o profissional que vai ajudar na detecção do câncer do colo do útero, é muito maior do que a frequência em que a mulher vai ao mastologista, por exemplo. Então, eu penso que ainda falta essa cultura de ir ao mastologista com a mesma frequência que nós vamos para o ginecologista. Um dado interessante importante, né, que eu quero trazer também é que, segundo o Instituto Nacional de Câncer, o câncer de mama é a principal causa de morte por câncer entre as mulheres. E muitas vezes os sinais da doença são tão discretos, né, que podem até passar despercebidos. É por isso que estar bem informada também é uma forma de prevenção. E considerando tudo isso, eu queria que você falasse para a gente um pouco mais sobre o câncer de mama e também como é feito o rastreamento desse câncer. Oi, é um prazer estar aqui com vocês hoje, tá? É muito importante a gente conversar sobre o câncer de mama. Outubro Rosa, né, é um mês para isso, né, que a gente chama bastante atenção, mas a gente precisa conversar o ano inteiro, na verdade, tá? Como você mesma falou, o câncer de mama, ele é o câncer que mais mata mulheres no Brasil e no mundo, tá? Então, a estimativa até o biênio de 2025 é que surgissem mais de 76 mil novos casos de câncer de mama, tá? Então, ele é o câncer que mais atinge e que mais mata mulheres no mundo inteiro, tá? E a gente sabe que o número de mortes ele ainda é elevado por causa do diagnóstico tardio que é feito nessas mulheres. Então, não é porque ele é um câncer, o câncer mais agressivo que existe, não é isso. É porque ele é diagnosticado em fases tardias. E o método que a gente sabe que é o método que é comprovadamente redutor de risco de mortalidade por câncer de mama é a mamografia. Então, ele é o exame
que tem comprovação científica que ele foi capaz de reduzir mortalidade por câncer de mama. Como que a gente faz, né, o rastreamento do câncer de mama? Então, quando a gente fala em rastreamento, a gente fala naquelas mulheres que não tem nenhuma queixa, não tem nenhum sintoma, tá? E aí elas vão fazer um exame de rotina, certo? Então, normalmente, esse exame é feito a partir dos 40 anos. Quando a gente fala de SUS, esse ano houve a mudança, né? Então, graças a Deus houve essa mudança, porque antes o Ministério da Saúde recomendava a mamografia a partir dos 50 anos, mas agora a recomendação caiu, então a gente já tem a recomendação a partir dos 40 anos aqui no Brasil, tá? A Sociedade Brasileira de Mastologia, o Colégio Brasileiro de Radiologia, a FEBRASGO, que é a Sociedade de Ginecologia, nós recomendamos que seja feito uma vez ao ano esse exame, o exame de mamografia. Já o Ministério da Saúde ainda mantém o segmento bianual, a cada 2 anos, tá? Mas para a gente já foi um grande ganho ter essa redução da idade no início de realizar a mamografia, que é o exame de rastreamento. Para as mulheres mais jovens, né, abaixo dos 40 anos, a gente não tem uma indicação de um exame, como, por exemplo, o Papa Nicolau, que você faz para colo de útero. Então, mama a gente não tem. Você não vai fazer mamografia antes dos 40 anos, a não ser aqueles casos específicos, que aí a gente não vai entrar nessa questão, vamos falar da população geral de risco habitual, tá? E ultrassom também não é um exame de rastreamento, ele não é um exame para ser feito na rotina da mulher. Então, o que normalmente a gente recomenda? É o autoexame, né? Então, para a mulher prestar atenção na sua mama, e também as consultas regulares com o mastologista. Como você falou, todo mundo vai no gineco uma vez ao ano, mas ninguém vai no mastologista. A mastologia é uma especialidade nova, né? Relativamente nova. Então, assim, antigamente, quem fazia o acompanhamento da saúde da mulher como um todo era o ginecologista. Mas hoje a mastologia é uma especialidade que cresceu muito, então é um mundo à parte. E hoje a gente já tenta educar, né, as nossas pacientes, as nossas mulheres, para que a consulta com o mastologista seja igual à consulta do gineco, que elas passem uma vez ao ano, porque é necessário, tá? Em relação, até porque a gente está vendo no Brasil, no Brasil e no mundo, mas eu vou falar especificamente do Brasil, um aumento de casos de câncer de mama, principalmente nas mulheres jovens. Tem um estudo epidemiológico aqui no Brasil que demonstrou que no Brasil a gente tem aproximadamente 17% de casos em mulheres jovens de 40 anos a menos, versus no mundo inteiro, que é uma taxa de 7%. Então, no Brasil já é uma taxa muito maior do que no restante do mundo. A gente ainda não sabe as causas exatas, mas muito provavelmente tem relação com os fatores ambientais, tá? Porque o fator genético ele é muito pequeno nesse contexto, mas assim, não tem estudos que mostrem isso ainda. E aí a gente precisa também pensar nessas mulheres. Se no Brasil a gente está tendo mais casos de câncer de mama em mulheres mais jovens, o rastreio ele não mudou, ele continua aos 40 anos, então a gente vai precisar orientar essas mulheres em relação ao autoexame e a consulta regular ao mastologista. Doutora, e agora que nós sabemos a forma de detecção do câncer de mama, gostaria que você ensinasse para quem está nos ouvindo agora a forma correta de realizar o autoexame das mamas. Em relação ao autoexame, como é que se faz? Eu normalmente gosto de falar o autoexame como um autoconhecimento. Você não vai se tocar para saber diferenciar se é um nódulo, se não é, se isso pode ser um câncer. Não é isso. O autoexame não é para isso. O autoexame é para você se conhecer. Então, todo mês, você vai esperar a menstruação descer. 7 dias depois da menstruação é o momento ideal de você fazer o autoexame, porque é quando a mama está menos inchada, menos dolorida, tá? O autoexame você vai iniciar normalmente na frente do espelho, vai levantar os braços para ver se tem alguma área da mama que tem uma retração, que ela possa entrar. Você vai ver se o aspecto da sua pele está diferente do que o que normalmente você já vê, tá? E aí, com a mãozinha atrás da cabeça, você vai pegar a sua outra mão e vai fazer a palpação de toda a região da mama, tá? Vai fazer na outra mama também. E normalmente a gente indica que faça na região da axila. Terminado isso, é importante que a mulher deite na cama e faça o mesmo processo de fazer a palpação da mama, porque deitado a gente consegue perceber melhor
alguma alteração que talvez em pé a gente não conseguisse ver. No autoexame, o intuito é você entender, por exemplo, você já vem fazendo isso sempre. Então, se surge algo diferente do habitual, vai ser mais fácil de você perceber. Porque o que a gente pega, muitas mulheres, elas percebem as lesões na mama quando já estão muito grandes. E por quê? Porque não tem essa atenção em relação ao autoexame. Então, se você não presta atenção no seu corpo, vai ser mais difícil de você perceber se tiver alguma alteração. E assim, gente, nem sempre o que você perceber de alterado no autoexame vai ser relacionado à doença. Mas percebeu algo diferente, vai procurar o especialista para poder entender o que é que está acontecendo. E além do autoexame, quais são os sinais e os sintomas que a mulher precisa ficar atenta, uma vez que eles podem indicar a existência do câncer de mama? Quando a gente vai falar em relação a câncer de mama, o sinal mais frequente, a alteração mais frequente é nódulo, tá? Então, o nódulo mamário, normalmente, é a alteração mais frequente, o que as mulheres mais percebem é nódulo. Só que, assim, existem outras lesões que não vão aparecer, que você vai estar com a mama lá, aparentemente normal, e aí são essas lesões que a mamografia consegue detectar, que são calcificações, microcalcificações, são lesões que podem ser um câncer inicial, alterações de assimetria, de distorções, que às vezes você não, para você conseguir sentir isso no exame físico, isso às vezes são lesões que vão demorar a dar uma alteração clínica, tá? Outros sintomas que a mulher pode ter, além do nódulo palpável, também não quer dizer que todo nódulo é câncer, tá? Na grande maioria das vezes, nódulo palpável não é nada, porque existem inúmeros nódulos benignos que é comum surgir na mulher, mas claro, se você perceber uma alteração, a gente precisa investigar, a gente vai precisar fazer a avaliação. Mas você pode ver alteração na pele, então, tanto na espessura, fica uma pele mais grossa, a gente fala com aquele aspecto de casca de laranja, você perceber que sua mama começou a ficar muito diferente da outra, tá? Mesmo que não tenha uma alteração de pele visível. Se você perceber que alguma área da mama ela tá entrando, tá repuxando, coisa que você não percebia antes, tá? Alteração da coloração, então você percebe que aquela mama tá ficando mais vermelha, ela não melhora. Porque assim, existem algumas fases do mês, por exemplo, quando a gente tá próximo de menstruar, às vezes a mama incha, então às vezes fica mais, de tanto que ela incha, às vezes fica mais avermelhada, mas logo depois já melhora. Então, mas se você percebe que tá fora do seu padrão, isso é algo que precisa ser investigado. Outra alteração também que pode acontecer, que não vem diretamente na mama, é surgimento de caroço embaixo do braço, na axila, tá? A gente tem estruturas que são os linfonodos, que é normal, todo mundo tem, a gente tem no corpo inteiro. Só que, se eles começam a aumentar muito, ficarem com características alteradas, isso pode ter relação com câncer de mama. Não quer dizer que seja, até porque existem outras 1000 causas que podem fazer com que esses linfonodos aumentem e mude de configuração. Mas a gente precisa se atentar e investigar. Outra coisa também que a gente precisa prestar atenção é se você tem saída de secreção de forma espontânea da mama, seja ela como sangue, sanguinolenta, ou transparente como água, tá? Então, não é aquela secreção que às vezes a mulher espreme a mama e aí sai um pouquinho. Isso é fisiológico da mama da mulher, normal. Muitas mulheres têm isso. Mas aquela, você acorda, por exemplo, com a camisola suja de sangue, é uma camisola, sua roupa, seu sutiã que vive molhando sempre, sem nenhum motivo, tá? Então, é um tipo de secreção que a gente vai precisar investigar. Então, esses são os sinais mais comuns, tá? Em relação à parte sistêmica, eu vou ter muita dor de cabeça, eu vou ter muito cansaço, não. Tá? Normalmente não dá esse tipo de alteração, e dor na mama também não tem relação direta com câncer de mama, a não ser que seja algo mais avançado. Mas, claro, se for algo fora do comum, é importante investigar também. Doutora, e qual a sua orientação e recomendação para a mulher que, ao fazer o autoexame das mamas, perceber alguns desses sinais ou sintomas, né, o que ela deve fazer? Qual o caminho que é necessário seguir a partir desse momento? A orientação é marcar imediatamente o mastologista, tá? Porque quando a gente faz a primeira avaliação, a gente já vai saber direcionar o que vai ser necessário. Porque às vezes você vai precisar só de uma mamografia,
Às vezes você vai precisar só de uma ultrassonografia. Tem casos que a gente já vê que são casos mais suspeitos, que aí vai precisar de outro tipo de bateria de exames. Então, a primeira recomendação é sempre passar em avaliação com o mastologista. E acho que vale a gente reforçar aqui também essa atualização que você trouxe, doutora, no início da nossa conversa, que é a questão do Ministério da Saúde começar a garantir a mamografia no SUS às mulheres de 40 a 49 anos, mesmo sem sinais ou sintomas de câncer. Essa medida foi anunciada recentemente, no dia 23 de setembro deste ano, e a recomendação para essa faixa etária de mulheres é que o exame seja feito sob demanda, em decisão conjunta com o profissional de saúde. E aqui, com isso, a gente percebe e reforça também, né, a importância do autocuidado diário e de manter uma rotina de consultas e exames em dia, até porque é a detecção precoce que vai conseguir aumentar as chances de cura. Então, eu queria que você reforçasse para a gente, doutora, a frequência em que a mulher deve realizar tanto o autoexame das mamas, quanto também as consultas e os exames preventivos. O que a gente recomenda é toda mulher, a partir dos 40 anos, tem que fazer mamografia uma vez ao ano, tá? E consulta regular com o mastologista uma vez ao ano também. Exceção, se tiver, por exemplo, se nesse intervalo, eu passei no mastologista em janeiro e agora em agosto eu senti algo diferente, eu sinto um caroço na mama que eu não senti antes, aí vai ter que procurar antes. Abaixo dos 40 anos, a recomendação é exame clínico anual com mastologista, não precisa fazer nenhum exame de imagem, nem mamografia, nem ultrassom, mas precisa passar uma vez ao ano com o mastologista. Qual o início, doutora? Quando é que eu posso levar minha filha? Tem muito paciente que tem dúvida, né? Será que tem uma idade fechada? Gente, não tem uma idade de recomendação. A partir de 20 anos tem que ir no mastologista. Mas, quanto mais cedo, melhor. Porque a gente consegue dar várias orientações em relação à redução de risco para câncer de mama. Até porque a gente está com uma população jovem que realmente está tendo mais câncer de mama. Então, a gente sempre fala, se a gente consegue educar essa menina desde cedo, ela vai ser uma mulher que vai conseguir cuidar muito mais da saúde das mamas. Então, assim, não tem uma recomendação de início, mas, assim, as mulheres, a partir de 35 anos, na minha opinião, já deveriam passar com mastologista. Eu acho que se toda menina menstruou e puder passar, porque a gente sabe que no SUS, na saúde pública, é mais complicado. Mas toda menina que consegue e que pode passar uma vez ao ano com mastologista, essa menina já menstruou, já tem a formação dos seios, eu acho que já vale a pena passar uma vez ao ano, tá? Pelo menos assim, por enquanto, a recomendação é essa. E quando parar de fazer mamografia? Hoje, na recomendação do Ministério da Saúde, aos 69 anos, para a nossa sociedade de mastologia, a gente não tem idade para parar. Porque a gente também está vendo as pessoas envelhecendo com mais qualidade de vida. Então, hoje a gente pode pegar mulheres de 80, 85 anos que estão bem, caminhando com a saúde plena, e essa mulher continua com a indicação de fazer a mamografia. Doutora Shirlene, muito obrigada pela sua participação. Suas contribuições nos ajudam a reforçar a importância de falar sobre prevenção, de promover o autocuidado e de fortalecer também as mulheres, dentro e fora das universidades. Eu deixo agora o espaço aberto para suas considerações finais. Eu queria falar, isso que eu vou falar é um termo até à parte, mas eu quero falar porque eu sei que muitos jovens vão ouvir e é importante. Esse aumento de câncer de mama em mulheres jovens, o que os estudos estão mostrando e tendendo é tudo relacionado ao estilo de vida que hoje nós estamos levando. Então, mais sedentarismo, o fumo, a própria poluição, a alimentação que a gente está comendo, principalmente, está impactando. Então, a gente sabe que hoje a gente consome muita coisa que tem microplásticos, os ultraprocessados, que aí vão entrar refrigerante, biscoito recheado, salsicha, linguiça, mortadela, os iogurtes cheios de... Tudo que você vê que tem muito composto, você vai pegar lá, vai ver a embalagem, ele é ultraprocessado. Então, hoje essa geração dos anos 80 e 90... principalmente 90, está tendo mais diagnóstico de câncer de mama. E provavelmente que os estudos estão dando indício em relação a todo esse contexto associado, tá? Então, é algo que eu quero chamar a atenção para os jovens, vocês que são mais jovens, começarem a prestar atenção no que vocês consomem, o que é que vocês estão fazendo, o álcool também, tá?
Então, saiu uma recomendação recente que não existe dose segura de álcool, então até uma long neck por semana já aumenta em mais de 10% o risco de uma mulher desenvolver câncer de mama. Então é algo que é impactante, e a gente sabe que os jovens consomem álcool, às vezes sem mais de uma vez por semana, então são coisas que a gente precisa cuidar. Então o que é que eu deixaria, na verdade, de recado, né, para os jovens e para as mulheres mais velhas? Então, é que cuidem do que vocês andam comendo, cuidem do como vocês andam fazendo, no estilo de vida de vocês, porque isso é o que vai impactar na redução de risco em relação ao câncer de mama, tá? Isso daí tem um poder muito grande, é 30% de redução de risco, aproximadamente, se a gente conseguir alinhar tudo, tá? E fazer os exames, que os exames eles não vão impedir que a gente adoeça, mas consegue detectar de forma precoce. E este foi o 7º episódio do Conversa Docente, o podcast da ADUFAL, Associação dos Docentes da Universidade Federal de Alagoas. Esperamos que você tenha gostado deste episódio e que ele possa inspirar a todos e a todas a cuidar de si mesmos, a realizar seus exames em dia e a fortalecer a cultura do autocuidado entre os docentes. Não esqueça de acompanhar os próximos episódios que vão ao ar a cada 15 dias, sempre às sextas-feiras nos canais da ADUFAL no YouTube, Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Compartilhe este episódio nas suas redes sociais para que mais pessoas conheçam o Conversa Docente. Até o próximo episódio.